Ele foi enviado com uma missão, direto do trono de Deus. Sua voz fez um rei tremer e um altar se rasgar ao meio. Mas bastou uma frase de um outro profeta para tudo mudar. Que era missão, virou sentença. E o leão só matou, não devorou. O que parecia apenas um erro era parte de um plano eterno. Trezentos anos depois, Deus ainda cumpre o que disse. Baseado no livro de Primeiros Reis, capítulo 13, versículos de 1 a 32. O reino estava dividido. Após a morte de Salomão, Israel deixou de ser um só povo sob um só trono. Agora havia dois reinos: o do norte, chamado Israel, governado por Jeroboão, e o do sul, Judá, sob o domínio de Roboão, filho de Salomão. Essa cisão política não foi apenas uma quebra administrativa, foi, antes de tudo, uma rachadura espiritual. Jeroboão, temendo perder o coração de seu povo caso eles continuassem subindo a Jerusalém para adorar no templo, arquitetou um plano. Ele criou dois centros alternativos de culto. Um em Dan, ao norte, e outro em Betel, ao sul. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos 28 a 30. Ali, ele erigiu bezerros de ouro e declarou: Eis aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 28. Betel. O nome em hebraico significa Casa de Deus. Um lugar sagrado desde os tempos de Jacó, onde ele teve o famoso sonho da escada que ligava o céu à terra. Gênesis capítulo 28. Mas agora Betel, que antes fora solo de encontro com o Deus verdadeiro, tornara-se palco da idolatria. Segundo escavações arqueológicas realizadas no sítio identificado como Tel Betel, localizado na região montanhosa da atual Cisjordânia, os arqueólogos encontraram restos de estruturas cultuais que remetem à prática religiosa do período do Reino do Norte. O renomado arqueólogo israelense Zehev Herzog, da Universidade de Tel Aviv, relata que os vestígios sugerem a existência de uma plataforma de sacrifícios e locais de oferendas, muito similares à descrição bíblica dos altares construídos por Jeroboão. Estes achados não apenas confirmam a existência de atividades religiosas em Betel na época mencionada pela Bíblia, como também mostram que essa era uma prática central no esforço de Jeroboão para consolidar seu poder e autonomia espiritual. Em outras palavras, não era apenas política, era fé distorcida e manipulada. O profeta Oséias, escrevendo décadas depois, chamaria Betel de Bet-Aven,
ou casa de iniquidade, denunciando a falsidade daquele culto. Oséias, capítulo 10, versículo 5. Era como se ele dissesse: o lugar que deveria ser santo se corrompeu, e por isso atrai o juízo. Nesse cenário conturbado, onde a verdade era torcida e os símbolos sagrados estavam sendo prostituídos, surge um homem. Ele não tem nome registrado. Ele não é apresentado com linhagem ou genealogia. Ele é apenas um homem de Deus, vindo de Judá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 1. Sua missão era clara, sua mensagem direta. Seu destino, trágico, mas sua história, inesquecível. O sol despontava sobre as colinas de Betel, quando um silêncio incômodo pairou sobre o altar. Era dia de culto. As pessoas estavam reunidas para sacrificar. E ali estava ele, Jeroboão, o rei, não em trajes reais, mas em vestes sacerdotais, usurpando o papel que não era seu, oferecendo incenso no altar que ele mesmo havia mandado construir. E foi então que ele apareceu. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá um homem de Deus a Betel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 1. Um desconhecido, um enviado, um estrondo no meio da rotina de pecado, sem pedir permissão, sem fazer preâmbulo. Ele abriu a boca e a palavra do Senhor ecoou com autoridade. Ó altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Ele sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 2. A multidão ficou paralisada. O rei estancou. Um nome foi falado ali: Josias. Um nome de rei que só surgiria mais de 300 anos depois, conforme relatado em Segundo Livro dos Reis, capítulo 23, versículo 15. Foi uma profecia de longo alcance, um vislumbre do futuro, e junto a ela veio um sinal imediato. E o altar se fendeu, e a cinza que estava sobre ele se derramou, conforme o sinal que o homem de Deus dera por ordem do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 5. A rachadura no altar foi como se o próprio céu tivesse rasgado o chão, denunciando o sacrilégio. O altar de pedra que Jeroboão erguera com orgulho agora estava partido, e as cinzas, as que deveriam ser o produto de um culto, foram espalhadas como poeira sem valor. Era o juízo de Deus, visível, tangível, imediato. Segundo os registros arqueológicos, na área de Tel Betel, fragmentos de pedras queimadas e alterações estruturais indicam que aquele altar possivelmente passou por destruições ao longo dos séculos. Os arqueólogos israelenses Avraham Biran e Amihai Mazar, especialistas em arqueologia bíblica, sugerem que as destruições sistemáticas dos locais de culto ilegítimos do Reino do Norte podem estar ligadas não apenas a guerras, mas também à repressão religiosa promovida por reis reformadores como Josias. O mesmo Josias profetizado por aquele homem de Deus. A força da profecia não estava apenas no que dizia, mas no que representava. Um homem sozinho, enfrentando um rei, um culto popular e uma nação inteira, mas com a palavra de Deus na boca. E quando a palavra é de Deus, o mensageiro não precisa de multidão, precisa de convicção. Mas a história estava apenas começando. Se esse momento já te impactou, imagine o que vem a seguir, porque o confronto entre o profeta e o rei ainda não acabou. E a mão do soberano vai secar diante de todos os olhos. Se estiver gostando da história, deixe um amém nos comentários. E não esqueça de se inscrever para não perder os próximos capítulos dessa poderosa jornada pela palavra. A voz do profeta ainda ecoava no vale, quando Jeroboão, o rei que se julgava sacerdote, levantou a mão e bradou, furioso: "Prendei-o!" Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Versículo 4. Mas naquele exato instante,
O braço que ele estendeu contra o homem de Deus secou, enrijecendo como madeira, congelado no ar, sem que ele conseguisse recolhê-lo. O rei que estendia a mão contra o servo do Senhor agora implorava com olhos assustados. Sua autoridade, antes tão arrogante, desmoronou em segundos diante da intervenção divina. O silêncio caiu sobre o povo. O altar rachado, o rei paralisado, o profeta ainda imóvel. Era como se o tempo tivesse parado. A mão que mandava agora suplicava. E então, em um gesto que não nasceu do orgulho, mas da compaixão, o homem de Deus orou ao Senhor. E diante de todos, a mão do rei foi restaurada. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 6. O milagre não foi apenas físico, foi um choque espiritual. Deus não apenas julgava, ele também perdoava. O mesmo braço que fora ferido pelo juízo, agora era curado pela graça. Isso mostrava o caráter de um Deus que corrige com justiça, mas ama com misericórdia. Essa cena nos lembra de outras ocasiões em que Deus agiu de forma direta contra líderes que usurparam funções sacerdotais. Uza, por exemplo, morreu ao tocar na arca. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6. O rei Uzias ficou leproso ao tentar queimar incenso como sacerdote. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 17. Sempre que a santidade era tratada como rotina, o céu respondia. Jeroboão, diante desse milagre, ofereceu um convite, que o profeta o acompanhasse ao palácio e recebesse uma recompensa. Mas o homem de Deus recusou, com firmeza. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículos 7 a 8. Ele não fora enviado para fazer amizade com o rei, nem para comer em sua mesa. Sua missão era profética, não política. Essa é a marca de quem serve a Deus. Ele não se vende por aplausos, nem se dobra por convites reais. Ele obedece, mesmo quando está só. Fique até o fim, porque nos próximos capítulos, uma revelação vai te surpreender. A missão estava cumprida, a profecia fora proclamada, o altar rachado, o rei confrontado e curado. Mas o que viria a seguir não era menos importante do que tudo o que havia acontecido até ali. Deus havia dado ao homem de Judá ordens específicas e rigorosas. Não comas pão, nem bebas água, e não voltes pelo caminho por onde vieste. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 9. Era um mandamento direto, sem espaço para interpretações. Nada de comunhão com o povo do erro. Nada de hospitalidade em terra contaminada pela idolatria. Era necessário separação total. Era como se Deus estivesse dizendo: minha mensagem é santa. Não quero que toques em nada que simbolize aceitação ou convivência com o pecado que acabei de condenar. E o homem de Deus obedeceu. Partiu por outro caminho. Rejeitou a proposta do rei. Não comeu, não bebeu, não descansou. Sua vida naquele momento era um símbolo vivo da santidade do Deus que o enviara. No contexto histórico do antigo Oriente Médio, aceitar comida ou água era mais do que uma questão de hospitalidade. Era firmar uma aliança, declarar paz ou reconhecer um vínculo. O homem de Deus não podia, de maneira alguma, se aliar, ainda que simbolicamente, ao rei que havia corrompido o culto a Deus. Essa obediência radical ecoa a separação exigida por Deus desde os tempos do deserto. Quando os filhos de Israel foram libertos do Egito, também receberam instruções específicas que envolviam não se contaminar com os costumes das nações ao redor. Levítico capítulo 18, versículo 3. É nesse ponto que vemos um detalhe fascinante no próprio cenário da história. Segundo registros do arqueólogo William F. Albright, um dos pioneiros da arqueologia bíblica, muitos profetas itinerantes no mundo antigo tinham o costume de receber favores e mantimentos das casas por onde passavam. Isso era comum, esperado e até. Mas o homem de Deus rompe com esse costume cultural. Ele não era um profeta qualquer, e sua mensagem não poderia ser misturada com conveniências sociais. Aqui, a história faz uma pausa sutil, mas profunda. Ele já havia enfrentado o rei.
já havia proclamado a palavra. Mas agora enfrentava uma provação diferente, a tentação da conformidade, da quebra sutil da ordem, do desvio que parece pequeno. Ele caminhava sozinho, mas vigiado pelo céu. Quantas vezes Deus nos dá instruções claras, e o maior teste não é o confronto com gigantes, mas a fidelidade no caminhar, no silêncio do depois, no retorno do caminho, no momento onde não há aplausos nem testemunhas. A obediência não termina quando a missão parece concluída. Ela só termina quando Deus diz que terminou. E ali estava ele, cansado, faminto, sedento, mas fiel. Na mesma cidade de Betel, vivia um profeta idoso. Um homem que, curiosamente, não estava presente no altar quando o juízo de Deus se manifestou. Ele não viu o altar se romper, nem a mão do rei secar, mas ouviu dos próprios filhos o que o homem de Deus havia feito. Movido por uma estranha motivação, talvez inveja, talvez nostalgia de seu chamado, ou até mesmo uma inquietação espiritual, selou seu jumento e foi atrás dele. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículos 11 a 13. Encontrou o homem de Deus sentado debaixo de um carvalho. Um detalhe bem importante: ele parou. A ordem de Deus era clara: não comer, não beber e não parar até sair daquela terra. Mas agora o profeta estava exausto, sim, mas também vulnerável. O velho profeta se aproximou, se apresentou como alguém da mesma classe, do mesmo ministério. Disse: eu também sou profeta como tu. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 18. E, com uma frieza terrível, mentiu: um anjo me falou por ordem do Senhor. Faze-o voltar contigo para a tua casa, para que coma pão e beba água. Mas o texto termina com um choque. Porém, mentia-lhe. Essa é uma das partes mais impactantes e dolorosas da história. A mentira não veio de um inimigo, não veio de um rei ímpio, não veio de um adorador de bezerros de ouro. Veio de um profeta. Esse episódio nos traz à memória a severa advertência de Deuteronômio, capítulo 13, versículos 1 ao 4, onde Deus diz que mesmo que um profeta realize sinais e prodígios, se ele conduzir o povo para longe dos mandamentos do Senhor, não deve ser ouvido. A obediência à palavra revelada é mais alta que qualquer nova revelação, mesmo que pareça celestial. Mesmo que venha de alguém com títulos, idade ou experiência. O homem de Deus acreditou. Levantou-se, voltou com ele, e comeu pão e bebeu água em sua casa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 19. E, então, a palavra do Senhor realmente veio, mas agora pela boca do profeta velho. Porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21. A voz que antes mentiu, agora é tomada por Deus para declarar juízo. O silêncio da mesa foi quebrado por uma sentença. Arqueologicamente, ainda que não tenhamos o nome ou ossos desse profeta, achados em túmulos do período monárquico mostram que sepultar os mortos com sua família era uma honra. Ser sepultado longe, sem honra, sem memória, era um sinal claro de maldição ou juízo divino. O castigo que Deus declarou não foi apenas físico, foi simbólico. Ele não faria parte da história honrosa de seus pais. E aqui mora uma das lições mais duras da história. A obediência parcial é desobediência total. Deus não muda suas instruções porque alguém apareceu com outra versão. O céu fala uma vez e espera que a terra ouça com reverência. Ao amanhecer do dia seguinte, o homem de Deus partiu da casa do profeta velho. Voltava, agora sim, pelo mesmo caminho que o havia trazido. Mas não estava mais sob a bênção da obediência. A estrada seguia silenciosa. O vento soprava entre as árvores de Canaã, e os últimos raios da manhã tocavam o chão como dedos de advertência. E então surgiu o leão. E um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho.
E o jumento parou junto a ele, e também o leão parou junto ao cadáver. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 24. A cena era surreal. Ali, no meio do caminho, estava o corpo do profeta, caído, sem vida. Mas o leão não o devorava. O animal também não tocava o jumento, que permanecia ali, parado, fiel à espera do seu dono. Ambos, a fera e o jumento, lado a lado, imóveis, como se uma ordem invisível os tivesse colocado de vigia. A mensagem era clara. Aquilo não foi um ataque natural. Foi juízo. É aqui que a narrativa bíblica se reveste de um peso extraordinário. O leão não representa apenas uma fera selvagem. Ele simboliza o próprio braço do Senhor em ação. Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Pergunta o profeta Amós. Rugirá o Senhor desde Sião. Amós, capítulo 3, versículo 8. O corpo do profeta morto no caminho virou um memorial vivo, ou melhor, mortal, da consequência da desobediência. Nenhuma parte da história até aqui é mais dramática. O altar se rachou, mas o corpo do profeta se quebrou. E ambos pelo mesmo motivo, o zelo de Deus por sua palavra. Logo, pessoas que passavam viram a cena, espalharam a notícia em Betel. E ela chegou, como um corte afiado, aos ouvidos do profeta velho. Ao ouvir, ele não fugiu da verdade. Reconheceu. É o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 26. Com pesar, selou novamente seu jumento. Voltou à estrada, encontrou o corpo e, em um gesto que é ao mesmo tempo estranho e tocante, levou o cadáver de volta para Betel. Sepultou-o em seu próprio túmulo. Chorou por ele. Lamentou dizendo: Ai, irmão meu! Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 30. Essa parte revela uma mistura dolorosa de sentimentos. O profeta velho havia sido instrumento da queda daquele homem de Deus. Mas agora, chorava como se perdesse um irmão. Um funeral que carrega o peso da culpa, a consciência do erro e a lembrança de uma vida que teve coragem, mas caiu na sutileza da desobediência. E então ele fez um pedido incomum. Quando eu morrer, sepultai-me no mesmo sepulcro em que está sepultado o homem de Deus. Ponde os meus ossos junto dos ossos dele. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 31. Essa solicitação não era só emocional, era profética. O profeta velho entendeu que, mesmo tendo sido instrumento de sua ruína, aquele homem de Judá fora fiel ao Senhor. Até onde pôde, ele quis, de alguma forma, unir seu destino ao do homem que fora fiel à missão, mesmo que imperfeito na obediência final. Séculos depois, em segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 17, quando o rei Josias, aquele da profecia, cumpriu a palavra e destruiu os altares, mandou respeitar os ossos do profeta de Judá, e também do profeta que habitava em Betel, porque estavam no mesmo túmulo, porque a história já havia selado o que o céu quis preservar. A arqueologia, por sua vez, nos traz achados de tumbas coletivas em regiões como Samaria e Betel, que datam da era monárquica dividida. Em algumas, inscrições e ossários demonstram o costume de sepultamentos conjuntos, onde a memória e a honra dos mortos se uniam, na vida e na morte. O que essa cena nos ensina é que a fidelidade à palavra de Deus exige vigilância até o último passo. Não basta começar bem, não basta ter dons ou experiências espirituais. É preciso terminar fiel. A obediência não pode ser negociada, nem mesmo por palavras proféticas de terceiros. Mas também aprendemos que a misericórdia de Deus resplandece, até mesmo sobre os que falham, porque Ele conhece o coração, porque Ele guarda a memória dos que o temem, e porque, no fim, o que nos define não é o erro que cometemos, mas a voz que escolhemos ouvir. Fique até o fim, porque no próximo capítulo teremos uma revelação que vai te surpreender e mudar sua forma de ver essa história para sempre. À primeira vista, a história do homem de Deus parece terminar de forma trágica e injusta. Um profeta fiel,
usado por Deus, é morto por um leão após ser enganado por outro profeta. Mas o céu não mede a vida como os homens medem, e o fim aparente nunca é o fim absoluto. O capítulo 13 de 1 Reis encerra dizendo que o profeta velho deu instruções para que, quando morresse, fosse sepultado ao lado do homem de Deus. E ele diz algo que passa quase despercebido, mas é uma chave poderosa, porque certamente se cumprirá o que ele, por palavra do Senhor, clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 32. Ou seja, a profecia do homem de Judá não morreu com ele. A palavra que saiu de sua boca foi selada no céu. E mesmo que ele tenha desobedecido no fim, o que foi dito por Deus através dele continuava vivo e operante. Cerca de 300 anos depois, um rei chamado Josias, que ainda nem havia nascido quando aquela profecia foi feita, cumpriu cada detalhe dela. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículos 15 a 18. Quando Josias derrubou os altares idólatras, chegou até aquele antigo túmulo. "De quem são estes ossos?" perguntou. E disseram: "São do homem de Deus que veio de Judá e profetizou estas coisas." E Josias respondeu: "Deixai-o estar. Ninguém mova os seus ossos." Irmãos e irmãs, o homem de Deus estava morto, mas sua voz ainda falava. O altar já não fumegava, o leão já não rugia, mas a profecia continuava ecoando, atravessando os séculos, até cumprir-se com precisão cirúrgica. A palavra de Deus jamais volta vazia. Isaías, capítulo 55, versículo 11. É aqui que compreendemos o real valor dessa narrativa. O homem de Judá errou, sim, mas também obedeceu com coragem. Desceu sozinho de sua terra até Betel. Enfrentou um rei idólatra. Enfrentou uma cultura contaminada. E mesmo depois de morto, Deus preservou seus ossos, preservou sua memória e cumpriu sua palavra. Na arqueologia bíblica, não é raro encontrar ossuários, urnas de pedra onde os ossos de alguém eram colocados após algum tempo como símbolo de memória perpétua. Encontrar ossos juntos de profetas era um sinal de honra. E aqui, mesmo sem nome, o homem de Deus foi guardado por Deus. E há algo mais profundo ainda. Ao ser sepultado junto ao profeta velho, Deus preservou não só a profecia do homem fiel, mas também deu chance ao arrependimento do outro. Porque a presença do túmulo duplo lembra que Deus é justo, mas também é misericordioso. Talvez você tenha se perguntado: por que o leão não devorou o corpo? Por que o jumento ficou parado ao lado? A resposta é simples, mas tremenda. Deus queria deixar um memorial. Era como se o céu dissesse: não toquem nesse corpo, ele ainda carrega minha assinatura. Às vezes, o nosso erro final não anula a trajetória inteira. E quando há sinceridade, mesmo a desobediência serve para instruir outros a serem fiéis até o fim. O que fica para nós é: a obediência deve ser completa. A vigilância deve durar até o último passo. Mas a graça de Deus cobre os que o temem, mesmo em suas fraquezas. Este não é apenas um relato de juízo. É um convite ao temor e à confiança. Porque a história de um homem que morreu por desobedecer é, na verdade, um testemunho da fidelidade de Deus às suas palavras e àqueles que ousam falar por ele. Já se inscreveu? Se ainda não, essa é a hora. Se inscreva, deixa o like e comentem. Há histórias na Bíblia que nos confortam, outras nos desafiam. E há aquelas que nos deixam em silêncio profundo, com o coração mexido e a mente pensando em coisas eternas. A história do homem de Deus e o leão é uma dessas. Aqui, não temos nomes. Não sabemos como se chamava o profeta jovem, nem o profeta velho. Mas o céu sabia. E é aí que está a chave dessa narrativa. Para Deus, não importa a fama do mensageiro, importa a fidelidade à mensagem.
O profeta de Judá não terminou bem, mas começou com coragem. Desceu de Judá para Betel sozinho, enfrentou um rei, falou em nome do Senhor e foi instrumento de uma profecia que ecoaria por séculos. Ele caiu sim, mas sua história foi preservada para nos ensinar que cada ordem de Deus é um fio de ouro que não pode ser cortado, nem por boas intenções, nem por argumentos de outros. A Bíblia não esconde os erros dos homens de Deus, e é justamente por isso que ela é confiável. Ela mostra os altos e baixos, as vitórias e as quedas. Porque Deus não está interessado em criar heróis perfeitos, mas corações obedientes, humildes e vigilantes até o fim. Se esse profeta tivesse continuado seu caminho sem parar debaixo do carvalho, sem dar ouvidos ao outro profeta, talvez nunca tivéssemos essa história registrada. Mas o Espírito Santo quis que soubéssemos disso. Ele quis que lêssemos esse texto milênios depois, para que aprendêssemos algo que o profeta jovem aprendeu tarde demais. A voz de Deus não muda. Mesmo que alguém diga, um anjo me falou. Mesmo que pareça confiável. Mesmo que seja um líder mais experiente, mais velho, mais eloquente. A voz de Deus permanece, e quem o obedece, vive, mesmo depois da morte. E há algo ainda mais profundo aqui. Naquele caminho, o leão virou juiz, o jumento virou testemunha, e o cadáver virou mensagem. E ainda hoje, essa mensagem fala. Fala aos pastores, fala aos líderes, fala aos pais, fala aos filhos, fala aos que estão firmes e aos que estão quase desistindo. A mensagem é esta: obedeça ao Senhor, e até o fim. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não pare debaixo de carvalhos, ainda que cansado. Não ouça vozes que anulam o que Deus já falou. E se falhar, que seu coração se quebre em arrependimento, como o do profeta velho, que chorou e quis ser sepultado ao lado daquele a quem enganou. Porque Deus vê tudo, e Ele não despreza o que é feito com temor e verdade. Agora, uma palavra direta para você, que ficou até aqui. Talvez você esteja vivendo um momento de dúvida. Talvez Deus te deu uma palavra, mas outras vozes estão tentando te confundir. Talvez você já parou debaixo de um carvalho, cansado de andar. Ou quem sabe você foi desobediente, como o homem de Judá, ou mentiu e enganou, como o profeta velho. Mas a boa notícia é, ainda há tempo. Você está respirando. Você está lendo esta mensagem. E Deus quer que você saiba que o fim da sua história ainda não foi escrito. O que você fará com o que ouviu? Vai continuar ouvindo vozes humanas? Ou vai se firmar na voz de Deus? Vai negociar a palavra ou vai defendê-la com a vida? O homem de Deus morreu, mas sua palavra se cumpriu. O altar caiu, o rei se calou. E séculos depois, seu nome, ainda que desconhecido, foi honrado pelo céu e respeitado pelos homens. Seja esse tipo de pessoa. Alguém que talvez o mundo esqueça, mas que o céu nunca deixará passar em branco. E se essa mensagem tocou você, se gostou dos nossos conteúdos e quer ajudar nosso canal a levar mensagens como esta para mais pessoas, então seja nosso parceiro. Clique no botão Seja Membro. Com isso, você terá acesso a conteúdos exclusivos, estudos mais profundos e ajudará a espalhar a palavra. Obrigado por ficar até aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e comentar. Eu vou obedecer até o fim. Deus te abençoe.